fala do prefeito agora nesse interrogatório. A comissão que é formada pelo Cezinha Pantaroto, pelo Todd e pelo Paulinho, nós estamos recebendo aqui também uma vereadora. Por favor, minha cara Lilian, apresente a doutora Osterlane. Isso, a vereadora Osterlane Henrique Alves, ela vem aqui bater um papo com a gente nesta manhã de segunda-feira. Nós vamos falar de um projeto dela, né? Iluminação de LED em todo o município. Seja bem-vinda, muito obrigada pela sua presença com a gente aqui no Quarto Poder para bater um papo. Eu que agradeço o convite. Fala mais um pouquinho mais próximo. Isso, pode puxar. Isso, ótimo. Assim fica melhor. Por favor. De radialista, né? Era outra época, né? Exatamente. Eu que agradeço o convite, né? Um programa que a gente sabe que é muito bem visto e ouvido por toda a cidade e região. Obrigada pela lembrança do meu nome. Talvez também pela importância, talvez também do projeto do projeto em questão, né, das tão faladas luzes de LED, né? Então eu que agradeço e que puder ajudar, esclarecer e falarmos sobre outras coisas também. Sim. Enfim. Antes dessa da lâmpada, me parece que amanhã tem um projeto da sua autoria também a respeito que institui a obrigatoriedade do teste do bracinho nas consultas pediátricas, né? Sim. Se puder falar um pouquinho desse projeto pra gente. Se não me engano, isso na última tribuna, nós temos os nossos nichos, né? A gente não consegue abraçar tudo. A gente não consegue abraçar saúde, educação, recap. Então, a gente tem os nossos nichos, né? E desde da minha primeira gestão, eu tenho esse nicho com as crianças, né? Nós temos uma lei, e aí me permite falar, tramita na Alesp para virar uma lei estadual. Poxa, por mais que eu seja autora, é de Birigui essa lei. Né? Então, se essa lei realmente, né, que é o teste da glicemia em crianças abaixo de 7 anos, e está lá através de uma outra deputada estadual, e quiçá a gente possa que essa lei realmente torne uma lei estadual. E aí, junto com isso, também no meu cuidado com as crianças, né, cuidado com as mulheres, mas especificamente nesse caso, o cuidado com as crianças, o teste do bracinho. Para o diâmetro do braço da criança, e a gente está tentando algumas parcerias, pelo menos para as nossas 11 UBSs, para que cada uma delas tenha o seu. Eu vou levar, inclusive, a sessão amanhã, o aferidor do adulto e o aferidor infantil, para a gente ver a diferença de diâmetro de braço, do esfígmo, enfim. E assim como, né, alimentos ultra, super, mega, blaster processados. E a gente está com uma taxa de obesidade elevadíssima, né, desde bebês já, né, os bebês têm nascido já com um peso além da década passada, por exemplo. Eu espero que os meus nobres colegas entendam, é um projeto importante, e assim como a Lei Valentina diagnosticou muitas crianças que nem a mãe sabia que tem diabetes, né? E acho que pressão também. A gente não imagina que a criança possa ter uma pressão elevada. Se nós adultos, se for ver a maioria de adultos que não sabe que tem a doença, imagina os adultos que, né, estão se olhando, mas e olhando para as crianças? Essa preocupação, a criança, diabetes, a gente associa já com adulto e com uma idade até um pouco mais elevada, sim. né? Muito interessante. Para isso também, vocês divulgam muito isso, vocês querem divulgar? A ADJ tinha uma grande dificuldade de colocar alguns cartazes, colocar alguns banners nas UBSs, porque não é permitido. Nem sequer um aviso numa folha de A4 não podia. Então, na sessão passada... Foi a sessão passada. Sessão passada, nós fizemos um aditivo à lei já existente, com a parceria da ADJ, então não vai haver custo nenhum à prefeitura, né? E a ADJ pode, assim, da minha filha de 2 anos, a Rebeca tem, junto com a carteirinha de vacinação, a carteirinha da Lei Valentina. Então, fora as furadinhas da vacina, ainda leva uma furadinha no dedo e ela nem percebe. A Rebeca não franze nem o texto, nem a testa, de tão imperceptível de colocar nas UBS, nas unidades de saúde, nos pronto-socorros particular e do SUS, também um cartaz falando sobre a pressão alta em crianças, que existe e tem aumentado consideravelmente nos últimos anos.
Vereadora, eu sei que a sua atuação é muito forte na área de saúde, né, sem dúvida. E uma das participações aqui dentro do Quarto Poder dos nossos ouvintes é sempre muitas reclamações com relação às unidades básicas de saúde, atendimento, agendamentos, retirada de medicamentos, pronto-socorro e tudo mais. Como é que a senhora analisa nesse momento? Médica, né? Ou a única vereadora ligada efetivamente à área da saúde. Eu vou te falar que, a princípio, o meu primeiro sentimento é um sentimento de impotência. Uhum. Eu sei como fazer, quero fazer, tem até os caminhos para ser feito, mas o vereador não tem esse poder que a população, infelizmente, porque nós estamos de fora, talvez a gente consiga enxergar o problema que quem está lá dentro não consegue enxergar, né? Mas é um problema, por exemplo, a gente está tentando reduzir a fila de exames. Eu vou dar um exemplo aqui por baixo, né? Só 25 mil a 30 mil exames represados. Como resolver isso? Tem meios? Tem. Mas aí a gente para talvez na verba, porque nem tudo a gente pode fazer da maneira como a gente gostaria de fazer, das 600 milhões, mas arrecada mesmo. Por outro lado, nunca tem esse valor no caixa. Então, a gente barra em alguns aspectos que, aparentemente, quem tem olhar de fora, poxa, seria tão fácil resolver isso, vamos contratar alguém, fica aqui, sei lá, 6 meses na cidade, a gente zera esses exames. Aí, tudo bem, zeramos os exames, aí a gente vai para cirurgias eletivas. Eu tenho feito a minha parte como ortopedista, mas a fila de geral, de ginecologia... Então, a impressão que tem que isso só aumenta, ainda mais com o Covid. 2 anos sem fazer nenhuma cirurgia, por exemplo. 2 anos sem fazer nenhum tipo de exame. Faz ideia? Se a gente já tem um represamento de 1 ano com as coisas acontecendo, imagina o serviço público parado 2 anos. Então, existem formas de resolver isso, mas a gente sempre para no engessamento do orçamento público, porque para fazer isso tem que fazer 5 mil. Então, é complicadíssimo a área da saúde. Então, assim, eu pontualmente tenho feito a minha parte como ortopedista, faço ambulatório, faço as cirurgias ortopédicas, né? E aí as pessoas acham que eu faço tudo. Gente, eu não sou cirurgiã geral. Quem me dera ser cirurgiã, ser ginecologista e pudesse resolver as outras coisas. Então, assim, equipes, né? Essa promessa de atender até zerar a demanda represada, 3 UBS atendendo até as 22 horas, eu acho que é um passo inicial. A gente só vai poder falar se realmente valeu a pena, sei lá, talvez daqui uns 6 meses, e todas essas vantagens que a nova OS vai dar. A gente não tem como falar agora 30 dias, 40 dias, que eles estão aí 2 meses. Exato. Eu torço para que tudo caminhe da melhor maneira possível. Torcemos também. E, doutora, vamos então à iluminação de LED. Conta pra gente sobre esse projeto para todo o município, né? E qual seria no seu... A FIP, na quinta-feira passada, 2 horas, né, fizeram um diagnóstico. A gente descobriu que Birigui tem 9.100 postes, por exemplo, de tão preciso foi o diagnóstico que eles fizeram em todos os aspectos da cidade. O aporte, se Birigui pode ou não pode recorrer a mais empréstimos ou não. Isso é você ver Birigui de um outro jeito. Você sai daquele seu do dia a dia. Então, a FIP nos mostrou uma Birigui de um certo ponto que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Mas especificamente sobre a luz de LED. Todo mundo fala. Alguns pontos da cidade nós já temos a luz de LED, mas são pontos muito... A troca dessa lâmpada convencional pela luz de LED. A luz convencional. Gases tóxicos de iodo e sódio, produtos cancerígenos, precisa de filamentos metálicos para ter esse aquecimento, né? Quando ela queima, simplesmente isso tem que ter um descarte, 60% a 70% de uma luz de LED, né? Além de todo o aquecimento, além dos insetos, dos bichos, né? Então, poxa, aparentemente temos tudo contra a luz incandescente ou a luz convencional, mas era o que tínhamos. Sim. Né? Agora, a tecnologia do LED é 30% a mais de luminosidade.
numa avenida. Então, isso é segurança para quem está andando, segurança até de segurança pública mesmo. O quilowatt, né? O quilowatt mês, né? 60% a 70% de maior iluminação e redução na conta, né? A luz de LED, por conta de toda essa sustentabilidade dela, ela tem uma pegada de créditos de carbono. Então, a gente também coloca Birigui junto numa sigla que se chama ESG, não peça para falar o que é do inglês, né? Mas os créditos do carbono, essa ESG determina os créditos de carbono, então coloca Birigui também nos créditos de carbono. Então eu reduzo, por exemplo, em 0,4% em toneladas esse 60% a 70% de carbono emitido. Isso em 16% de emissão de carbono em redução. E isso volta para a cidade em créditos de carbono, coloca Birigui num outro patamar com relação à sustentabilidade, com relação ao meio ambiente, com relação à economia. Para você ter uma ideia, ela vai do projeto até, por exemplo, a licitação. Tem uma ideia mais ou menos de quanto tempo levaria para fazer essa adequação toda dentro do município? O custo seria com... O custo vai para quem? Aí, nesse caso específico... Desenvolve São Paulo, doutora. Mas houveram 2 projetos de Desenvolve São Paulo que não passou. Totalmente diferente. Tá, eles vêm aqui. Então, esse mesmo estudo que eles nos mostraram lá, que a gente ficou... Uau, né? Tem como analisar Birigui dessa maneira? Eles vêm até aqui, reúnem os vereadores. 8 anos, pagou e começou a ter superávit. Potirendaba. Né? Não sei como foi feito, não sei como foi o trâmite, né? Não sei se é comparável com Birigui, mas o empréstimo, né, de 8 anos não é uma coisa tão a longo prazo assim, e depois você começa a ter o superávit, né, que é a sobra das contas, né? Ou seja, entra como superávit dentro das contas do município. Então eles fazem essas comparações. Então eles nos deram o exemplo dessa cidade, o governo, né, que também pode ser usado para isso. Mas eles nos falam algo em torno de 6 a 8 meses. Como a gente tem esse entrave no ano político, que é abril, sim, o ano que vem, então se fizermos nos trâmites normais agora, eles nos garantiram que... São lá, né? No município dessa troca, se não me engano. Essa é uma outra possibilidade, né? Não conhecia a FIP, não sabia realmente a fundo como a FIP trabalhava, com o que trabalhava. Fiquei realmente impressionada com essa fundação e essa instituição e o que eles podem, né, que aí é o gás, é o biogás, né, e aí a frota do município, só vou citar aqui, né, a frota do município, no final das contas, seria abastecida com esse biogás, né, sensacional pelo atual problema que nós estamos passando com o nosso aterro, né. E nessa projeção que eles deram, foi feita uma pesquisa de por onde começar? Qual o bairro que pede mais, que está necessitando mais dessa iluminação com mais segurança? Nós levamos aquela pasta. Então, assim, eles abriram, por exemplo, lá a primeira folha. Eles têm, por exemplo, lá quanto gasta esse farol aqui. Quanto gasta o farol lá da Saudades com o Euclides Miragaia, lá no Poço Ipiranga. Então, eles têm isso detalhado. Então, a partir das contas que nós levamos, então eu vou ficar te devendo essa resposta. Eles vão fazer o estudo efetivo, né, sobre por onde começar, como começar. Mas o que eles insistem em falar é que é para a cidade toda. Né? Pode até que ser que comece por algum ponto, por algum outro, que eles acham que tenham um gasto maior, mas a projeção é para Birigui toda, de uma vez. E vereadora, a senhora já apresentou esse projeto aos outros vereadores? Isso vai ser apresentado ainda? Em que pé que está agora para se levar novamente? Dentro da casa, como é que está? O projeto da obrigatoriedade da luz de LED, ele vai como anteprojeto, porque ele envolve gastos. Tá. Então, vai como anteprojeto. Teve, inclusive, um morador que defendeu muito isso, né? Um biriguense que já falava a respeito dessa... Sim, o Gerson do Monte Líbano, né? Ele tanto insistia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Foi. Um abraço, Gerson do Monte Líbano, ele está com a gente nessa luta aí também. E, então, eu perdi o fio da meada. Se foi apresentado, vai ser apresentado. Perdão, ele vai como anteprojeto de lei para o prefeito mandar para a Câmara. O que nós fizemos, né, que nós pudemos fazer
um projeto de lei já com os novos empreendimentos, a partir do momento que passe pela Câmara e o prefeito sancione já os novos empreendimentos, quer sejam particulares ou sociais. De bem geral, o que são as emendas impositivas e quais a senhora destinou essas emendas para onde nesse momento? Bom, as emendas impositivas foi um legado que essa Câmara Municipal em específico vai deixar. Eu entendi. Eu só vi ele trabalhar e eu trabalho que nem ele, feito louca, fora todos os outros ensinamentos. Então, essa Câmara em especial, eu acho que, poxa, cite em 4 anos de tudo que vocês fizeram, as emendas impositivas, né? Então, no meu caso, foi 100 mil para cotas de exames de imagem para a Secretaria de Saúde, mais 50 mil para custeio, 61 mil também vemos lá. Eles estão fazendo milagres com as nossas emendas impositivas, que não fui só eu, outros vereadores também enviaram. 87 mil para as APMs também, que também fizeram muita coisa, essas pequenas manutenções que os diretores de escolas precisam fazer, né? Tem um recurso, outro nicho meu, né? Fui vice-presidente do Gadil, fui presidente do Gatil. Então, o Castramóvel, a gente viu que ele não tem essa função do andar pela cidade. Então, nós vamos pegar a estrutura do Castramóvel e deixar ele fixo lá no Canil Municipal, como se fosse mais uma sala cirúrgica. Nós chegamos a ser implantado lá. Foram essas, né? Em torno de... Então, eu consegui fazer essa divisão. E a gente também... e aí, um outro nicho meu, que já vem também, é o esporte, né? A gente, atualmente, hoje, em novembro agora, nós vamos fazer aniversário, nós vamos fazer 1 ano. A gente está com o time de futsal feminino de Birigui, né? Com uma outra visão, porque antigamente chegava na véspera de uma competição, pegavam as melhores dos outros times, dos times que existem na cidade, treinava-se 1, 2, 3 vezes e mandava para a competição. Então, a gente está desde novembro com um treinador, um educador físico, né, com essas meninas, fazendo toda a parte tática, a parte técnica, a parte de fortalecimento físico, né. Também eu ajudo uma lutadora de jiu-jitsu, a Andressa, né, ela já é campeã sul-americana na faixa dela, né. Então, tem as mulheres aí também. Eu acho que, falando um pouquinho, de repente, já do ano que vem, eu acho que precisamos, de alguma maneira, que as mulheres coloquem os seus nomes para que nós, mulheres, também possamos votar em mulheres. Por que nós, sendo 53% da população, nós temos 2 vereadoras mulheres? Você tem a resposta para isso? A gente está procurando essas respostas, né? Então, a gente tem essa coisa do amante do esporte. Eu joguei pela cidade, eu joguei pela minha faculdade, né? Eu sempre fui atleta. Então, aí tem esse envolvimento, por isso do futsal, por isso da Andressa, né? Muito bom. E assim, reconhecer o que todos os vereadores têm feito também, cada um à sua maneira, cada um brigando do seu jeito, né? São 15 personalidades ali totalmente diferentes. Eu achei que eu já tinha visto de tudo na minha primeira gestão, mas essa agora, por outro lado, também tenho aprendido muito com cada um deles, né? A gente conversa bastante. Enfim. A vida é isso, né? Aprendizado constante, dia a dia, principalmente na área social. Olha, mais tempo tivéssemos, mais tempo só das luzes de LED, eu acho que seria talvez um programa inteiro para falar sobre ela, porque ela não tem uma coisa negativa para falar sobre as luzes de LED, né? Eu acho que Birigui já está um pouquinho atrasado nisso e vamos fazer de tudo para que dê tudo certo. Muito bom. Muito obrigada, vereadora. Volte mais vezes para falar de outros projetos, outras novidades, e torcemos aí para que esse projeto vingue e aconteça para a nossa cidade ficar mais iluminada. Esse foi o Quarto Poder, hoje entrevistando a vereadora Osterlaine Henriques Alves. E obrigada pela companhia de vocês.